quando eu me dispunha a pregar o Evangelho, quando eu comecei a pregar o Evangelho, em minhas orações, eu orava a Deus, e eu coloquei no meu coração de sempre estar pregando, levando mensagens diretas e objetivas que fizessem com que as pessoas refletissem sobre a relação da gente com Deus. Então, toda vez que eu inicio em alguma igreja, eu vou pregar, eu tenho 3 mensagens que eu sempre levo. Uma que fala sobre fé, uma que fala sobre esperança e uma que fala sobre amor. Então, eu tenho esse objetivo, porque a Bíblia diz que essas coisas permanecerão para sempre. São coisas eternas, fé, esperança e amor. Tudo vai passar, mas prevalecerá a fé, a esperança e o amor. E eu preguei aqui, meu primeiro sermão aqui, eu lembro que eu preguei sobre esperança, né, que eu falei até sobre, de maneira bem objetiva, um pouco mais sobre esperança. O segundo sermão eu preguei sobre fé. Eu falei também, eu tento falar de maneira simples para a gente tentar compreender o que é fé. Eu disse aqui que fé, milagre não produz fé. E falei uma série de coisas sobre fé, o significado, o sentido real da palavra fé, que é confiança no original grego, no original hebraico. É literalmente traduzido por confiança. Depois eu falei sobre amor e, de alguma maneira, mostrar aos irmãos a nossa impossibilidade diante desse mandamento do amor e como nós alcançaríamos a oportunidade de amar em Cristo. Essas mensagens eu acredito que ainda deve estar no YouTube. Alguns irmãos podem vê-las lá quando quiserem. E eu estava conversando com o pastor foi falando sobre o livro de Malaquias e falou: por que você não prega sobre o livro de Malaquias? E na hora, foi no estalo assim, eu falei: é mesmo, né, pastor? Vou pregar sobre o livro de Malaquias, porque Malaquias traz essa mensagem, fé, esperança e amor. Mas de uma maneira bem dura. De uma maneira bem pesada. Então, peço aos irmãos que abram o livro de vocês. No primeiro capítulo de Malaquias, perdoe, já que perdoe os meus tropeços na hora que eu estou falando, é porque é um nervosismo, uma tremedeira nas pernas, um frio na barriga. A gente sabe o peso que é falar do amor, transmitir o amor de Deus através das palavras e da palavra dele. É pesado. Malaquias. Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, a mensagem de Malaquias, ela é como se fosse o último ai de Deus para o povo de Israel, a última expressão de Deus para Israel no Antigo Testamento. Malaquias pregou 350, 400 anos antes de Cristo. E ele é um mensageiro pós-exílio da Babilônia. Então, temos como pano de fundo o exílio, o cativeiro da Babilônia. Então, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Depois, os persas conquistam a Babilônia. Só dando uma passada resumida para a gente entrar na mensagem. Então, o rei persa permite o povo de Israel retornar a Jerusalém, reconstruir os muros e a cidade e o templo, e a adoração a Deus foi restaurada. Então, quem quiser acompanhar essa história, vai ler Neemias, a história de Neemias, Esdras, Zorobabel. Até o nome do meu filho é Esdras, justamente por causa do sacerdote Esdras, e porque ele foi responsável por restaurar o culto em Israel. Então o povo estava ali cheio de esperança, por causa
que tinha voltado para a terra, então aquela mensagem do Messias começou a ficar mais viva dentro deles, eles empolgados, construíram os muros, construíram as cidades, e tudo estava indo bem, e eles estavam com muita esperança. Mas, uma geração depois, já começa a decair e perder as esperanças. Aí surge em Malaquias. 100 anos após o cativeiro babilônio, vem os profetas, uma série de profetas, e um deles era Malaquias, que traz essa mensagem para restaurar a esperança e questionar e reavivar o povo. O livro consiste em uma série de disputas onde que Deus entra questionando o povo, e o povo responde e às vezes pergunta a Deus de maneira bastante arrogante até, né? A maneira que eles se comportam com Deus. E o que temos sobre Malaquias? Um profeta que a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, de onde surgiu. A genealogia dele ninguém sabe. Mas a mensagem fala até hoje. Por isso o título da mensagem, O Mensageiro. Porque o significado do nome dele é esse. O Mensageiro. E já de cara, no começo do livro, a gente, só pelo nome dele, a gente já tem mensagem para pregar. A gente já tem algo para extrair. A gente já tem algo para aprender. Por quê? Porque nós também fomos chamados por Deus com essa mesma responsabilidade. O apóstolo Paulo, se não me engano, segundo os Coríntios capítulo 5, ele diz assim: vós sois embaixadores de Cristo. Está falando com a igreja. A gente conhece a expressão embaixador aqui, porque até recentemente o presidente Lula teve que enviar um embaixador, alguém para poder intermediar em seu nome aqui nos Estados Unidos. Levou a mensagem do presidente até a Casa Branca. Entenderam a responsabilidade? No original grego, essa palavra embaixador, ela tem várias palavras que se encaixam aí nessa palavra. Didasco, martureio, euangelizo e queruso. Todas essas palavras, ela diz respeito a alguém que leva uma mensagem, ou um anjo, ou uma pessoa e tudo. Mas a palavra que eu mais gosto de todas elas é a palavra queruso. É a palavra que eu adotei para mim. Eu peguei essa palavra e falei assim, não, é isso aqui. Porque queruso significa assim, aquele que leva a mensagem do coração do rei. Então, logo de cara, é isso que você precisa entender quando Jesus te chamou ao ministério. Você foi chamado para levar a mensagem do coração de Deus. Então, quando você fala do evangelho para alguém, sabe o que você está fazendo? Você está levando a mensagem do coração de Deus, a expressão de Deus. E foi isso que Malaquias fez. Ele levou a mensagem do coração, a mensagem que Deus estava sentindo para o povo. Eis a nossa responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. É por isso que o nosso testemunho tem que ser íntegro. E que o nosso caráter tem que ser reto e aprovado. É por isso que nós somos como uma carta lida por todos. Sabe por quê? Porque você é responsável. Vou citar um exemplo para vocês verem aqui, bem atual, para vocês verem. O presidente da Ucrânia chegou aqui vestido, feito como eu posso dizer, uma pessoa comum na Casa Branca e sentou lá. E o Donald Trump tratou ele bem mal por causa disso. Porque a impressão que ele estava levando. Entende? Ele levou uma impressão assim, desleixada. Da outra vez que ele veio arrumado, ele foi elogiado pelo Donald Trump. Até a sua aparência importa.
Até a maneira que você se veste como embaixador importa. Até a maneira que você se comporta no meio dos ímpios importa. Você leva a mensagem, não é do seu país nem do seu estado. A mensagem que você leva é do céu, do reino de Deus. Não há nada mais importante do que essa mensagem. Jesus morreu por essa mensagem e mais, ele é essa mensagem. Entende? Ao peso da responsabilidade de ser o emissário de Deus, o embaixador, o queruso, a responsabilidade de transmitir o amor, a mensagem de esperança que o mundo perdeu. Essa é a nossa responsabilidade. Então, o que eu tenho para dizer é que logo no começo do livro, só pelo nome do profeta, nós já temos uma mensagem bem dura e confrontante ao nosso caráter, como embaixadores, como emissários de Deus. Pegou para si essa responsabilidade? Assumiu esse dever? Então tenha consciência que todas as suas ações são medidas e pesadas. Amém? No versículo 2, Deus... Lembra que eu preguei sobre amor? Logo no começo do livro, capítulo 1, versículo 2, Deus diz, eu sempre os amei. Deus falando com o povo. Diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era... Olha a pergunta do povo. Deus chega para o povo de Israel, eles fazendo todas essas coisas, diz assim, eu sempre amei vocês. Olha o que o povo responde. Mas de que maneira o Senhor amou a gente? Como assim o Senhor nos ama? Deixa eu explicar para vocês. Depois desse tempo que as esperanças se foi, Israel ainda continuava pagando pesados impostos para o Império Persa. Então, de uma certa maneira, eles ainda eram cativos. Então, as esperanças caíram. Sabe por quê? Porque Israel, assim como muito de nós, medimos o amor de Deus, medimos aquilo que a Bíblia diz, a expressão do amor de Deus de maneira material. Entende? É como se eles dissessem, como assim o Senhor nos ama? Olha quanta miséria tem na rua. Como assim o Senhor nos ama? Olha quanto impostos nós somos obrigados a pagar e que nos leva à pobreza. Como assim o Senhor nos ama? Olha quantas horas de trabalho eu tenho que fazer todo dia para sustentar a minha família. O Senhor me ama e eu não consigo enxergar o amor do Senhor. É porque nós somos assim, nós também somos assim. Por exemplo, se o Senhor me ama, por que eu fui abandonado pelo meu cônjuge? Se o Senhor me ama, por que eu estou desempregado? Se o Senhor me ama, por que eu não arrumei uma namorada ainda? Se o Senhor me ama, por que eu continuo doente? Se o Senhor me ama, por que toda vez que eu passo na rua, vejo no sinal de trânsito as crianças mendigando pão? Se o Senhor me ama, por que o nosso presidente rouba tanto? Se o Senhor nos ama. Se o Senhor nos ama, por que eu não tenho casa própria? Vai só diminuindo. Por que eu não tenho carro bom? Se o Senhor me ama, por que eu nunca fui na Disney? Como assim o Senhor me ama? Por quê? Porque mede o amor de Deus de maneira material. O amor de Deus é medido pela circunstância que vivemos, Giovanni. Eu só sou feliz
se eu tiver esposa, filho, bem empregado, carro, casa, aí Deus me ama. Mas sabe qual é a resposta de Deus para o povo? Deus responde para o povo assim: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Suas montanhas, eu transformei suas montanhas em terras devastadas, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as raízes. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O que Deus fez? Como que é o amor de Deus por Israel? Como Deus demonstra o seu amor para Israel? Por ter elegido, escolhido Israel. É assim, ó, você diz que eu não te amo? Como assim? Entre todas as nações da terra, eu escolhi, eu separei, eu chamei você. Entendeu? É assim, como se você dissesse: se o Senhor me ama, eu tenho passado, portanto, esse Deus disse: mas entre todos os seus amigos, foi você que eu escolhi, que eu coloquei uma pessoa para te chamar, e você está sentado aqui porque Ele te ama. Amém. No Novo Testamento também é a eleição, mas ele vai mais além um pouquinho, olha só. Em Romanos está escrito assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus Cristo morrido por nós. Se o Senhor me ama, e Deus responde: eu provo o meu amor por vocês pelo fato de eu ter enviado o meu filho para morrer por vocês. Romanos 8:32, ele não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. Deus entregou o seu Filho por amor de vocês. Gálatas 2:20, Paulo fala assim: eu fui crucificado com Cristo, o viver que vivo agora na carne, vivo por amor ao Filho de Deus, que morreu e se entregou por nós. Que é mais prova do amor de Deus? 1 João 4:10, nisto consiste o amor de Deus, não em quem nós o tenhamos o amado, mas em que Ele nos amou e se entregou por nós como sacrifício de cheiro suave. Deus te ama. Em todo o Novo Testamento, Deus prova o seu amor para com vocês. Cada chicotada, cada açoite, cada humilhação que Jesus passou, cada bofetada é uma expressão do amor de Deus por você. E o brado que ecoa da cruz é: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. Porque a própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, dar sua vida pelo outro. Você pode até animar a morrer por um justo, mas por um ímpio, por um pecador. Mas, contudo, deixa eu dizer para vocês algo. Com tudo isso, mesmo Deus tendo feito isso, Ele foi além do Calvário por vocês. Tiago, como assim além do Calvário? Sim! Ele poderia ter parado ali, mas Ele foi além do Calvário. Como Ele foi além do Calvário? Ele enviou o Santo Espírito para te convencer do pecado, da justiça, do juízo vindouro.
Ele enviou o Santo Espírito para te conduzir em toda a verdade. O Santo Espírito de Deus está entre nós, nesse mundo de pecado, nesse mundo tenebroso. O Santo de Deus está agora nesse momento no prostíbulo tentando convencer prostitutas, no meio dos traficantes tentando os convencer. É o Espírito que passeia entre nós, que ferrou a nossa consciência. E eu lembro de Paulo, quando ainda assassino, Deus disse que havia algo que ferroava a mente dele. Era o Espírito de Deus. Falando o tempo inteiro, você está errado. Deus foi além do Calvário por vocês. Ele te deu uma família. Ele te deu um trabalho. A gente só sabe reclamar o tempo inteiro. Mas Deus poderia ter parado ali, no Calvário. Mas Ele foi além. Ele te trouxe aqui, nesse país. E aqui Ele te prosperou. Encheu os seus celeiros. Te deu a saúde que você tem hoje. Isso é o amor de Deus, indo além do Calvário. A bondade, a misericórdia te seguindo, andando com você. Além do Calvário, Ele te perdoa todos os dias dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas fraquezas. Deus vai além. Esse é o primeiro confronto do livro. E o livro todo não está tratando do amor de Deus, da relação do amor de Deus para com o povo judeu. Porque Deus separou entre as nações da terra. O livro está tratando do amor do povo com Deus. E é por isso vem a série de confrontos. É por isso que nós vamos continuar. E vocês vão ver que vai haver mais confrontos. O segundo confronto, a segunda disputa tem a ver com a adoração. A segunda disputa do livro tem a ver com a adoração. A maneira com a qual o povo estava tratando Deus no culto. Sabe o que estava acontecendo? O povo tinha uma série de coisas que o povo tinha que fazer para cultuar a Deus. E eu vou abrir um parênteses aqui, para deixar uma coisa clara aqui também, porque tem muita gente invertendo isso aí. O culto é de Deus, foi Deus quem estabeleceu, e Ele tem a maneira que Ele quer que seja o culto. Aí de onde é que você tirou isso, Tiago? Gênesis, lá no comecinho, o primeiro culto. Abel e Caim. Todos dois ofereceram sacrifício a Deus. Um Deus aceitou, outro Deus rejeitou. Talvez pelo fato de Deus ter sacrificado um animal para fazer roupas para Adão e Eva, muitos teólogos dizem isso. Então, Abel entendeu que ele tinha que tirar a primícia, a primeira ovelha, a mais bonita ali, e oferecer em sacrifício. Sabe o que Caim fez? Caim pegou do fruto da terra, pegou lá a parte dele do fruto da terra e ofereceu para Deus uma terra que há poucos minutos, pouco tempo, Deus havia amaldiçoado, porque Ele disse, maldita é a terra por sua causa, Adão. Então o culto
ele não deve ser feito da maneira que o pastor quer que seja feito, ou que os irmãos querem que seja feito. Ele deve ser feito da maneira em que Deus quer que ele seja feito. Mas o que o povo fazia? A lei dizia que eles tinham que pegar a melhor ovelha, a ovelha mais limpa, a mais bela lá do rebanho, e oferecer em sacrifício para Deus. Ele estava oferecendo para Deus a pior ovelha, com carrapato, com carrapicho, manca, para não tomar prejuízo. Vou pegar essa ovelha aqui e vou oferecer essa aqui para Deus. Essa aqui está boa. E o líder, o sacerdote, que era o responsável por isso, por separar as ovelhas, nem se importava. Já oferecia aquele animal ali mesmo. Então estava tudo errado. E Deus estava irado, estava chateado. Nossa, mas não foi isso que eu pedi. E isso acontecia com frequência. E eu trago essa mesma mensagem para os dias de hoje com relação a gente. O nosso desleixo com o culto. E eu lembro de Isaías primeiro, a indignação de Deus com o povo, quando ele diz assim, eu abomino, eu odeio o seu culto. A mesma indignação de Isaías é expressada em Malaquias. Por quê? Porque o culto era oferecido a Deus da maneira que o povo queria, sem se importar se Deus se agradava ou não. E Deus fala assim, eu odeio os seus sábados. E como que eu trago isso para o dia de hoje? No sábado à noite, como que é o seu comportamento antes do culto? E no culto? Como que é o nosso comportamento no culto? Dentro do seu coração, o que você está oferecendo a Deus quando um louvor é cantado? O que você está pensando quando você chega meia hora atrasado no culto? A vida é uma correria, né? Não. É porque Deus está em segundo plano. Em primeiro plano está a sua empresa, seu trabalho, seus afazeres. É a casa que você tem que limpar. Em primeiro lugar está a sua diversão. É o filme que você ficou vendo até tarde. Tá a sua... Gente, irmãos, estou falando isso, está servindo para mim também. Eu gostar de ver luta depois no sábado, e só acabava de madrugada, eu chegava no culto pingando. Está errado! Quando o povo de Deus ia fazer o Shabá, adorar no sábado, na sexta-feira era um dia tão importante quanto, e era chamado o dia da preparação, o dia que antecede o culto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nossa, amanhã tem culto, glória a Deus! Amanhã eu tenho um encontro marcado com os meus irmãos. Amanhã eu tenho um encontro na santa convocação. Amanhã eu estarei reunido no nome de Deus. Eu vou falar de Deus. Eu vou buscar Deus, eu vou sentir Deus acariciar o meu rosto. Uma ansiedade toma conta do coração, uma ansiedade boa. Eu quero Deus, um desejo, uma fome, uma sede de conhecer a Deus, de prosseguir no conhecimento de Deus. É o nosso Shechayot, é a nossa sexta-feira, que antecede ao sábado, o dia do Senhor. Que no nosso caso é o domingo. O nosso sábado tem que ser um dia de preparação, de entrega, desde o minuto que você acorda, se você for trabalhar, e pensar no seu domingo, na oferta que você vai dar, na disposição do seu coração, em abençoar seus irmãos que estão desempregados. Você tem que pensar tudo isso. Não ofereça ovelha manca para o Senhor, cheia de carrapicho para o Senhor.
Deus não precisa de nada que temos para oferecer para Ele. Nada. O que Deus espera de nós é coração contrito, coração quebrantado, coração entregue. E se você ler o livro, você vai entender que, lá no final do livro, que a intenção de Deus é essa. Que Deus sempre foi atrás de corações que o adorem em espírito e em verdade. Coração entregue. O nosso culto tem que ser repensado. A maneira que nós nos comportamos tem que ser repensada. Se você chegou, igual eu já cometi esse erro várias vezes, está servindo para mim, está doendo em mim, e não desligou o Wi-Fi do seu celular, você está errado. Porque você ainda tem a expectativa de receber uma mensagem de alguém de fora. E nós somos assim. Nós não podemos nos distrair. Terceiro confronto. Deus confronta a infidelidade de Judá. Deixa eu procurar aqui, vou ler para os irmãos. Amém. E agora esta advertência é para vocês, ó sacerdote. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência e esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas ofertas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que foi eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento e a sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é um mensageiro de Deus. Depois dessa advertência ao sacerdote, ele vai no versículo 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns para com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoraram deuses estrangeiros, que o Senhor lança fora das tendas de Jacó o homem que fez isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem,
enchem de lágrima o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? Por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois vocês não cumpriram sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Vou parar aqui, depois vocês podem continuar lendo em casa, mas aqui Deus chama a atenção para algo que estava acontecendo lá em Israel, que o povo estava, a fidelidade de Deus estava sendo colocada à prova. O povo estava a fidelidade a Deus. O povo estava buscando mulheres pagãs para se relacionar com eles. E o povo estava lá abandonando suas esposas, a mulher que eles casaram para constituir novos casamentos, para casar de novo. E até as mulheres que estavam sendo abandonadas já não estavam se importando mais com isso. Estava virando algo comum entre eles. Eu quero chamar a atenção para algo que Jesus disse no Novo Testamento, diz que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Eles estão achando isso natural. Tranquilo, sem problema. Vou explicar o primeiro problema. O primeiro problema de um casamento com, como diz no Novo Testamento, um casamento com, como que é a palavra? Jugo desigual. Um casamento com jugo desigual. O primeiro problema é que o crente, ele por ter conhecido Jesus e ter conhecido o Evangelho, ele abandonou algo que para todos nós sabemos isso, todo crente primário aí, do pré de infância sabe que quando você aceita Jesus, a raiz do pecado é cortada. Qual é a raiz do pecado? A palavra é o egoísmo. É quando você passa a pensar em você em detrimento do outro. É a raiz de todo o pecado. Egoísmo. Guarda essa palavra. Então o crente conheceu Jesus. Essa palavra foi arrancada da vida dele. Ele é um ser que se entrega em suas relações de amor. Entende? Eu conheci o irmão Zequinha agora. É um privilégio conhecê-lo. Se ele me ligar agora, 4 horas da tarde, e falar, Tiago, eu estou com um problema aqui. Eu tenho que abandonar o que eu estou fazendo para atendê-lo. Porque eu tenho que atender a necessidade dele. Porque a vida dele é importante. Ele está falando comigo que ele está em risco, que ele está em perigo. E essa palavra já não existe em mim. Eu não posso pensar em mim nesse momento. É o meu irmão que está ali. Nas relações de amor, é assim. Como que um casamento funciona? Quando um homem deixa de existir para existir no outro. Quando uma mulher deixa de existir para existir no outro. Já não importa a minha felicidade desde que a minha esposa esteja feliz. E ela pensando da mesma forma, olha que matemática linda. Checkmate. Todos os problemas da nossa relação foi solucionado aí. Porque eu penso nela primeiro que eu. Conseguiram entender? Então pronto. Entendeu? Aí você vai lá no mundo. Pega uma pessoa que só pensa nela. E eu já conheci vários casamentos que se acabaram. Nunca, sempre é porque um é bom demais para o outro. Já repararam isso? Relações egoístas. Eu conheci um homem que, ele que trabalhava, ele que fazia faculdade, toda a economia na casa dele era tudo para ele. Até que um dia o casamento acabou. A esposa cansou e foi embora. Por que o casamento dele acabou? Porque ele era egoísta. Ele não passeava com a esposa, ele não pensava na felicidade dela. Ele tinha algo para provar, para quem eu não sei. E a relação egoísta, ela destrói qualquer relação, toda relação que é pautada no egoísmo. O ímpio não tem essa consciência, meu irmão, o ímpio não tem essa consciência.
Eu quero que você entenda uma coisa, eu vou usar algo da nossa biologia para você entender isso. Até os nossos órgãos sexuais não foram para nossa satisfação, mas foi para dar prazer e satisfazer o outro, porque Deus já havia pensado nisso. Na relação cristã não pode haver egoísmo. Por isso, o casamento misto não dá certo. Não dá certo. Porque você vai pensar o tempo inteiro, ele vai pensar o tempo inteiro no prazer dele, no bem-estar dele. Conseguiram entender? Então Deus chama o povo para um conserto. Aí veio a questão do adultério, do abandono. Todo mundo fala assim que não tem pecadinho nem pecadão na Bíblia, né? Já viram falar isso? Então vamos falar, não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é tudo pecado. E eu concordo plenamente com isso. Mas tem algo na Bíblia que me chama muita atenção. Você pode reparar isso. Como Deus se relaciona com os idólatras. Como Deus se relaciona com o idólatra? Sabe como Deus chama o idólatra? De infiel e adúltero. Pode olhar na Bíblia. Você vai ler a Bíblia e fala, infiéis, adúlteros. Sabe por quê? Porque Deus usou o casamento como base para a relação do homem ou a mulher, com a relação entre quando Deus tem com o povo de Israel e com Jesus Cristo e a igreja. Deus usa o casamento para expressar essa relação. E é por isso que Deus odeia tanto o divórcio. Porque o divórcio lembra a Deus toda a nossa infidelidade. E é por isso que Deus chama de adúltero aqueles que idolatram outros deuses, que se prostituem com outros deuses. Ah, Tiago, você está falando isso, mas... E no Novo Testamento? Efésios capítulo 5, versículo 31. Aonde Deus diz, Paulo diz, grande é esse mistério. Qual mistério? Eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas o que ele está falando? Deixe o homem, o pai e a mãe uniciar a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Então, toda vez que Deus quer demonstrar a relação dele com a igreja, sabe o que ele usa? O casamento. É por isso que o seu casamento, ele tem que ser um exemplo para essa sociedade corrompida, perversa, adulterada. Não deixe que normalize o divórcio. Não pode ser normal. Ele tem que ser uma tragédia. Ah, mas todo mundo é livre. Mas é uma tragédia. Só quem já passou por isso sabe a dor do divórcio. O problema que traz para os filhos, a distância de um filho do pai, isso dói na alma. Alguém de vocês já sentiram dor na alma? Eu não sei como é a dor no parto, mas eu já senti dor na alma. Eu achei que eu ia ficar louco. Um divórcio, ele é uma casa, é rasgar, é partir, é quebrar. Por isso ele diz aqui em Malaquias, eu odeio o divórcio, versículo 16. Diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio homens que por isso tenham bom senso. E por isso tenha bom senso. Não, ao conselho de Deus, não sejam infiéis. O dia do julgamento. Este é o quarto conflito. Olha a pergunta.
Vocês têm cansado o Senhor com essas palavras. É o povo. Como o temos cansado? Parece cínico, né? Como assim temos o cansado? A resposta. Vocês ainda perguntam quando dizem todos os que fazem mal são bons aos olhos do Senhor e ele se agrada deles. Também quando perguntam onde está o Deus da justiça? Deus estava enfadado, cansado deles. Porque a pergunta deles era tipo essa. Senhor, aos olhos do Senhor, os maus passam como bons. Lembra lá do conflito anterior? É tipo Asaf no Salmo, quando ele diz assim, eu subi na torre, eu vi a prosperidade do ímpio, e dentro do meu coração eu questionei assim, poxa, eu sirvo a Deus aqui todo dia, eu estou aqui limpando a casa do Senhor, cortando animal, servindo os animais, fazendo uma expiação, levando isso para o sacerdote, para aquilo, e eu estou aqui nessa miséria. Aí eu subo aqui e olho, olha lá, acabou de comprar uma Ferrari, olha lá, aquele adúltero lá, olha lá, aquele infiel lá, ó, olha a casa nova daquele cara, sabe como é que ele conseguiu? Rapaz, você acredita que pegou o caminhão do outro, começou a trabalhar com o caminhão do outro, ficou rico? É injustiça? Onde está o Deus do juízo? Será que Deus não está vendo isso, não? Eu vou no culto todo domingo. Eu dou as minhas ofertas, eu faço minhas orações, mas eu não prospero. Agora o ímpio está lá, olha lá o carrão dele, ó. Acabou de passar ali. O ímpio está rico, está próspero. Aí Deus diz assim, eu estou enfadado disso. Vocês perguntam onde está o Deus do juízo. A resposta do salmista. Foi quando eu entrei no santo lugar e eu vi o destino do ímpio. Eu sei o destino do ímpio. Meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos enfrentar a pandemia. Nós vamos ter que pagar convênio caro. Nós vamos ter que trabalhar duro. Nós vamos ter que estudar muito. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que passar por todos esses males. Vejam, olha a resposta de Deus. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e então, de repente, o Senhor que vós buscais virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Aí ele faz aquela promessa que nós entendemos que é João Batista, né? Ou seja, gente, é assim, é desse jeito aqui, ó. Você quer um carro novo? Eu estou aqui trabalhando para construir para você um reino de paz, de justiça, de amor, e você se queixa querendo uma casa nova, um emprego melhor. Você se queixa querendo prosperidade material. Eu estou aqui trabalhando todos os dias na construção de um reino de paz, em um mundo de amor, em uma eternidade de saúde, de alegria, de felicidade, e vocês me cansam. Porque sabe o destino do ímpio? O ímpio, está aqui em Malaquias, será pisado como pó da terra. Quando a Bíblia diz que Jesus vem, aquela visão de Apocalipse, com os pés como um latão reluzente, a roupa salpicada de sangue, sabe qual é o retrato disso? É de alguém que pisa uva. Para fazer o vinho. Sabe o que João está querendo dizer ali? Que o ímpio será esmagado.
Não meça a sua vida pela vida do outro. O que você está passando, passe-o com alegria. Entenda o que aconteceu com esse povo. Ele está falando a glória da segunda casa. Deus está prometendo, Jesus vai entrar nesse templo. E vocês estão oferecendo isso nesse templo. Foi nesse templo que Jesus foi apresentado quando criança. Eles queriam ver fumaça, fogo, poder. Aí Maria entra com Jesus no colo. Quer mais poder do que Deus se esvaziar e se transformar em um bebê indefeso, dependente de uma mulher. Esse é o poder de Deus. Quinta mensagem. Quinto confronto. Tem tempo, não tem? Dízimos e ofertas. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos desde o tempo dos teus antepassados. Vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam os dízimos todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vou parar por aqui. Esse é um assunto bem espinhoso para os dias atuais. Porque pegaram esse texto, introduziram dentro da igreja, como se essas maldições e essas bênçãos fossem válidas para a igreja, e não é. A gente precisa entender de maneira mais clara, é que um estado entre todos os estados de Israel dependia desse imposto, do dízimo e da oferta. Dependia. Certo? Ou seja, os levitas não plantavam e não colhiam. Eles precisavam ser alimentados, porque o único trabalho que eles faziam era o trabalho do templo e o da adoração a Deus. Então o dízimo era necessário. Certo? E nos dias de hoje, Tiago? Você está trazendo as mensagens para o dia de hoje. Eu tenho uma notícia boa para você. No Novo Testamento, Deus trata com o egoísmo do seu coração. Parece que não, mas no Antigo também, Deus também estava tratando com o egoísmo do coração deles. Por quê? Porque no Novo Testamento, a Bíblia diz que somos escravos, somos propriedade dele, somos exclusivos dele, certo? Sabe o que está querendo dizer ali? Que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você pertence é dele. Mas e os 10%? Não, é tudo. Tem que ter coragem para falar isso. E tem que ter coragem para entender isso. Porque Deus vai sempre te dar uma grande parte de bênção para a sua vida.
Ah, mas eu ganho só um salário mínimo. Foi Deus que te deu. E aí? No Novo Testamento, Jesus exalta uma mulher que deu tudo. Era pouco, mas era tudo que ela tinha. No Novo Testamento, os irmãos vendiam tudo e davam ao Senhor. O dízimo ele foi colocado de uma forma dentro da igreja meio que para mim, para induzir o egoísta a trazer dinheiro na frente. Deus não precisa do seu dinheiro. Eu não sei o pastor, mas eu não prego essa mensagem. Deus não precisa do seu dinheiro. A Bíblia diz que Deus se alegra aquele que oferta com alegria. Tem pastor aceitando dinheiro de traficante, dízimo de traficante. Quem já ouviu falar isso? Tem. Na cidade do Rio de Janeiro tem. Isso é um dinheiro amaldiçoado. Tem pastor pedindo até o dinheiro do aluguel das pessoas na oferta do Senhor. Se você não está bem, como que você vai oferecer um culto alegre ao Senhor? Um culto de gratidão. Deus quer cuidar de você. Não dá o seu aluguel, não dá. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus quer você. É o seu coração que importa para Deus. Se você é uma pessoa responsável, tem consciência que essa igreja tem que pagar um aluguel, tem consciência que essa igreja tem que melhorar em alguns aspectos. Se você é um cristão responsável, se incomodou com o chão da empresa, tem dinheiro para vir colocar o piso aqui, por que você não põe? Se você é um crente leal, um crente fiel, sabe que seu pastor vive da oferta que você dá, por que você não ajuda a mantê-lo? É ele que acorda de madrugada por você. Se ele vive do ministério, ele precisa de combustível. E você sabe disso. Se você é um cristão responsável, eu não preciso ficar todo domingo pregando sobre dízimo, tem que ofertar, tem que dizimar, tem que ofertar. Porque é isso que é lavagem cerebral na cabeça das pessoas, para arrancar até o que elas não têm. Deus não quer esse tipo de oferta. Deus espera a honestidade nas nossas finanças. Tem água, tem luz para pagar, a igreja tem. Tem missionário para manter? Quem que vai manter? É você, é eu, é nós. E é assim que funciona o corpo. É por isso que eu falei do casamento, abandonar o egoísmo. Você não pode pensar em você. Isso aqui é um bem comum de todos os irmãos. Não é só a esposa do pastor que tem que vir limpar, eu, a Hélia, é você. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado, tem que ter oferta, tem que ter dito, tem que ter disposição do coração. Aí você vai falar assim, Tiago, mas e as promessas? Eu quero as promessas de Deus abrir as portas do céu. Eu acabei de falar, guria mesmo, que Deus enviou Jesus. Isso já é motivo suficiente para você ser desapegado. Para gerar em você um desapego material. É que colocar uma consciência em você das palavras de Jesus. Quando ele diz assim, sabe, eu tive fome, me deste comer. Sabe o que ele está falando? A responsabilidade alimentar é nossa. Aí o ateu chega e fala assim, e brada, se Deus existe, então por que há tanta miséria no mundo? Mas Deus deu a responsabilidade de cuidar a nós. Se nós cuidássemos, não haveria miséria. Estou errado? Se todo o dinheiro que entrasse dentro do gasofilácio fosse para cuidar, estou falando de todas as igrejas, independente se é seita ou não, religião em geral, que dá dinheiro com finalidade para a obra de Deus, haveria miséria, gente? Nós quase que erradicaríamos a fome no mundo. Tem pastores que se gabam de ser milionários. Tem um pastor brasileiro,
que ele foi perguntado assim, olha, a revista Forbes indicou você como um dos maiores, dos pastores mais ricos do mundo. Olha o deboche dele. Ele riu e disse, um dos mais? Não. Eu sou o pastor mais rico do mundo. Ou você conhece outro pastor que tem na sua conta e falou o valor astronômico? É tanto número que eu não me lembro. Igreja que é dona de emissora de televisão. Sabe qual a desculpa que eles têm? Não, é para evangelizar. Os apóstolos a pé, andando de navio, evangelizou todo mundo conhecido, sem nenhum aparelho telefônico. Sem televisão, sem rádio, sem alto-falante, sem megafone. Só com amor. Tudo é desculpa para enriquecer. Não é que o pastor precisa de jato. Aonde o jato leva um pastor, um avião comercial também leva. Não, porque o carro do pastor tem que ser bom. Aonde um Fitin 147 vai, uma BMW também vai. E com as leis de trânsito que nós temos, vai com o mesmo tempo. É tudo balela. É conversa fiada para enriquecer. À custa de pessoas ingênuas, desprovidas de entendimento e de conhecimento de Deus, que acreditam em algo mágico. Eu vou dar e vou ser abençoado. Não tem isso no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando você levanta a mão, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você já é abençoado. Você já é. O último confronto vai falar sobre o dia do juízo. Está quase dando meu horário. Olha o que eles dizem para Deus. É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? E ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam iliso os que desafiam a Deus. Olha a promessa de Deus. Depois as pessoas que ouviram essa mensagem, olha o que Deus diz. Aqueles que temem o Senhor conversarão uns com os outros, e o Senhor os ouvirá com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honraram o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Deus aponta para o futuro, em que nós seremos a propriedade exclusiva dele, em um mundo de amor. Todos esses problemas que aconteceu com o povo 100 anos depois, tem uma única razão. Eles perderam a esperança. É por isso que os olhos deles se voltaram para as coisas dessa vida. É porque o coração deles estavam voltados, completamente ligado nas coisas e na circunstância que eles estavam vivendo. A esperança se foi. Mas Deus vem até nós com um brado glorioso, dizendo, como um pai. O fato de Deus não ter sido indiferente com eles
já é um sinal do amor de Deus. O fato de Deus ter chamado eles para esse confronto já é uma prova do amor de Deus. O fato de Deus estar renovando as esperanças dele é porque Deus se importa. Mesmo esse povo agindo dessa maneira, Deus se importa. E a mensagem do livro é essa: Deus se importa com você, Giovanni. Deus se importa. Mesmo você tendo pecado, errado, transgredido, mentido, fracassado em suas relações, Deus está disposto a reescrever sua história. Ele quer que você tenha esperança de um mundo e de uma vida e de um futuro melhor. Deus se importa. E Ele falou que vai fazer um memorial. E Ele falou que vai ouvir você. Ouvir você. O livro ele encerra lembrando os israelitas da lei e fazendo uma promessa. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Hebrom para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações do pai se voltem aos filhos, e os corações dos filhos aos pais. Ao contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ele traz esperança. Ele traz a promessa desse Elias, que para nós é a profecia acerca de João Batista, que prepara o caminho para o Senhor. E por causa de Jesus, nós temos hoje em nosso coração uma viva esperança. Eu quero encerrar desejando a todos vocês e pedindo a vocês que alimentem essa esperança no seu coração. Que pense nisso no seu trabalho, no seu cotidiano, introduza essa mensagem na sua vida. Pense todos os dias no como vai ser o reino do céu. Conjecture dentro da sua mente um céu, um mundo inteiro de amor, em que não haverá corrupção, não haverá praga, não haverá peste, não haverá espinho, assolação, noite, não haverá frio, tristeza, não haverá. Pense todos os dias, reflita, nunca mais eu vou ter a minha mão machucada por causa do trabalho árduo, nunca mais o sol vai bater escaldante sobre a minha cabeça, ou a neve congelante os meus pés, nunca mais eu terei que enfrentar filas imensas para conseguir uma consulta no hospital, nunca mais, não haverá choro, não haverá pranto. Alimente essa esperança no seu coração. Durma com ela, acorde com ela. Agradeça a Deus pelo sacrifício, pelo céu que Ele te prometeu. Viva como se já estivesse lá, porque já estamos. Amém?